Bom dia, turminha. Tudo bem? Passaram bem de ontem para hoje? Hoje nós iniciaremos nossa aula do dia 9 de junho de 2020, fechando o conteúdo programático do Direito Penal 1. Na aula de ontem começamos a estudar o nosso concurso de pessoas e hoje fecharemos este conteúdo, fecharemos o estudo dos artigos 29 a 31 do Código Penal. Relembrando, ontem nós vimos o conceito de concurso de pessoas, passamos por essa concepção de crime monossubjetivo, crime plurissubjetivo de concurso necessário, entramos nos requisitos do concurso de pessoas e começamos a verificar as espécies de concurso de pessoas. E ao encerramento da aula de ontem, vimos o conceito de autor ou de coautor, fiz uma pequena alteraçãozinha neste PowerPoint que foi disponibilizado para vocês. Coloquei ali coautoria, porque você pode chamar tanto de autor como coautor, porque eu posso ter mais de um autor na empreitada criminosa, e vimos o conceito de partícipe. Definimos então que o autor é aquele que possui o domínio finalista do fato e que o partícipe é aquele que dolosamente contribui para o fato punível do autor. Vimos que a participação se dá de três formas diferentes: por induzimento, por instigação ou por cumplicidade, que seria o auxílio, que seria o apoio logístico necessário para que o autor pudesse realizar a sua conduta criminosa e chegar consequentemente ao resultado querido. Disse a vocês que a melhor forma, no caso concreto, de nós definirmos o que é autoria ou coautoria e o que é participação é verificando primeiro a participação. Verifique se há uma hipótese dentre os concorrentes de partícipe. Verifique se houve induzimento, se houve instigação, se houve a cumplicidade. Se algum concorrente for partícipe, os demais serão autores. Se não houver nenhum partícipe, todos serão autores ou coautores daquela empreitada criminosa. Ok? Muito bem. O que ficou ainda para estudarmos nessa tela que está aí à disposição de vocês são duas classificações de autoria que são importantes para a gente. A primeira delas, percebam lá no conceito de autor, é essa classificação entre a autoria mediata e a autoria imediata. A autoria mediata, também conhecida como autoria indireta, e a autoria imediata, também conhecida como autoria direta. Eu vou começar pela concepção, e por isso que eu coloquei em primeiro lugar, de autoria mediata ou indireta, que seria a primeira hipótese. Porque o que não for autoria mediata será autoria direta ou autoria imediata. Eu não coloquei o conceito aí para vocês, vocês podem anotar aí no caderno. A autoria mediata é aquela em que o autor utiliza-se de um exculpável para poder praticar a conduta incriminada. Então, recapitulando, a autoria imediata é aquela em que o autor utiliza-se de um exculpável para a realização da conduta incriminada. Exculpável? Quem é exculpável? Voltem ao conceito de delito, voltem àquela estrutura analítica de crime que vocês estudaram quase que ao longo do semestre inteiro. Aquela concepção tripartida com tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Quando nós chegamos na culpabilidade, nós vimos os três elementos que compõem a culpabilidade: imputabilidade penal, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. E vimos as hipóteses em que o agente passa a ser tratado como inimputável. Vimos o erro de proibição que faz com que o agente não atinja a consciência da ilicitude. E vimos as hipóteses em que a conduta praticada pelo agente de outra forma torna-se inexigível. As hipóteses de inexigibilidade de conduta diversa: coação moral irresistível, obediência hierárquica, estado de necessidade exculpante. Todas essas hipóteses que eliminam a culpabilidade fazem com que o agente torne-se exculpável. Eu estou encontrando dentro da culpabilidade uma hipótese que a exclua e, consequentemente, o fato deixa de ser criminoso.
Todas as vezes em que o autor utilizar como instrumento para a prática da conduta criminosa alguém que, por uma hipótese qualquer que exclua a culpabilidade, este alguém não seja culpável, não possa ser responsabilizado criminalmente, este autor que utilizou o exculpável é um autor indireto ou autor mediato. Quais são as hipóteses? Eu sou o autor e eu me utilizo de um inimputável, seja por idade, seja por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, seja por embriaguez involuntária completa, para praticar a conduta lá na ponta da linha. Então, eu trafico drogas e lá na minha linha de frente da mercancia da minha droga, eu só utilizo menores de 18 anos. A minha autoria, ela é indireta, ela é mediata. Outro exemplo, eu sou o capitão, comando a operação, e eu, dando um ar de legalidade àquela operação, eu utilizo de um subordinado para praticar a conduta. Lembra do exemplo? Com aparência de legalidade, eu dei a ordem para um subordinado entrar numa residência e prender em flagrante. Flagrante que não existia, já sabia disso, de determinada pessoa proprietária daquela residência. Ele que atuou em obediência a uma ordem aparentemente legal é exculpável. Ele não comete crime. A minha autoria é uma autoria imediata. E eu posso utilizar-me de pessoas que não são culpáveis em qualquer uma das hipóteses. Alguém que esteja em erro de proibição, alguém que esteja atuando em estado de necessidade desculpante, alguém sob coação irresistível. Então, aquele assaltante que mantém a família de uma pessoa como refém e exige dela que ela vá em determinado lugar e busque determinada quantia para ela, como foi o exemplo do gerente do banco. Esse ladrão, a autoria dele é uma autoria indireta ou autoria imediata. Então vocês pegam aquele conceito de crime, vejam os elementos da culpabilidade e quando o agente, o autor, atuar utilizando-se de qualquer pessoa que esteja amparada por uma das hipóteses que elimina a culpabilidade, essa autoria será a autoria imediata. Simples assim. Todas as demais hipóteses de autoria serão de autoria imediata ou direta. As pessoas costumam errar imaginando que a autoria direta ou imediata é aquela em que o autor põe a mão na massa. Ele está lá esfaqueando a vítima. Não. Ele pode ser um mandante confortavelmente instalado em seu escritório lá em Manhattan, comandando as ações de um pistoleiro que está aqui no Brasil executando um desafeto. Se o pistoleiro não for exculpável, que pode ser inimputável, por exemplo, posso contratar um menor de idade para executar o crime. Se o pistoleiro não for exculpável por qualquer uma das hipóteses que excluam a culpabilidade, a minha autoria lá de Manhattan, lá de Nova York, ela é uma autoria direta, é uma autoria imediata. Ok? Do ponto de vista prático, isso não faz a menor diferença. Seja imediata, seja imediata, a autoria, consequentemente, eu sou o sujeito ativo do delito. E se todos os demais elementos do crime estiverem presentes, no caso concreto, serei condenado e cumprirei pena da mesma forma. Do ponto de vista prático, não há pena maior ou menor para a hipótese de autoria imediata ou autoria imediata. É apenas uma distinção realizada pela doutrina. Ok? Muito bem, no final dessa tela, eu fui mexer na tela, como se eu pudesse descer com o cursor aqui. Voltou. Lá no final da tela eu coloquei essa observação. Existe uma hipótese de autoria chamada de autoria colateral. E coloquei a observação, a autoria colateral não integra o concurso de pessoas. A autoria colateral acontece demais em operações policiais, por exemplo. Imaginem
que em determinada operação policial, 3 policiais que não estão se comunicando naquele momento, em determinado momento, cercam um fugitivo, um criminoso qualquer, cada um numa ponta diferente. Imaginem dentro de um aglomerado em que as ruas são menos organizadas, em determinado momento um traficante está postado em determinado ponto, aqui tem uma ruela, aqui tem outra ruela, aqui tem outra ruela. 3 pequenas vias que levam até aquele ponto em que está a pessoa perseguida pela polícia. E de repente essa pessoa foi cercada por 3 policiais que se postaram nessas 3 vias. Os policiais não conseguem se ver naquele momento. Vem voz de prisão de todos os lados. E há uma reação violenta pela pessoa perseguida. Tira para um lado, tira para o outro. O que faz com que cada policial realize disparos de arma de fogo. Sem combinar, sem que haja um acordo de vontade entre eles. E por não haver um acordo de vontade entre eles, falta um dos elementos essenciais, vamos voltar aqui, do concurso de pessoas, falta um requisito, que é o vínculo subjetivo, está aí na tela. Faltou o vínculo subjetivo, faltou qualquer um dos 4 requisitos, não há que se falar em concurso de pessoas. Mas o que aconteceu? Todos atingiram a vítima. A vítima recebeu disparo de arma de fogo de todos os lados, ele virou uma peneira, com vários orifícios de entrada e vários orifícios de saída. Nessa hipótese, há o que nós chamamos de autoria colateral. Eu tenho 3 autores que não são coautores. Por quê? Porque não houve concurso de pessoas. Essa autoria colateral, ela pode ser, olhem aí na tela, certa ou incerta. A autoria colateral certa ocorrerá quando, apesar de eu ter 2, 3, 4 autores colaterais, eu consigo identificar exatamente quem deu causa à produção do resultado. Vamos imaginar que todos esses, vamos sem discutir a questão da legítima defesa, se havia ou não legítima defesa. Apenas do plano da tipicidade da conduta. Vamos imaginar que todos esses 3 policiais, no exemplo, atingiram a vítima. Com 1, 2, 3, 4 ou mais disparos de arma de fogo. A perícia, o exame cadavérico que foi realizado, conseguiu extrair balas que ficaram alojadas no corpo da vítima. A perícia, a microcomparação balística, conseguiu identificar cada uma das armas de fogo que propeliu determinado projetil retirado do corpo da vítima. E a partir daí, o exame cadavérico conseguiu identificar exatamente qual foi o projetil que deu causa à morte. Um pegou na perna, outro pegou no dedão do pé direito, outro pegou no ombro, outro pegou na mão, outro pegou no joelho, mas teve um que pegou exatamente no coração, só um. E a perícia concluiu que esse foi a causa da morte. Retirado o projetil, esse projetil saiu de determinada arma de fogo. Foi de um revólver calibre 38, de 5 raias, e somente o policial tal portava um revólver deste calibre. Ok, defini exatamente quem foi que deu causa ao resultado morte. Essa hipótese é uma hipótese de autoria colateral certa. É uma autoria colateral em que eu tenho certeza de quem foi o causador do resultado. Neste caso, somente aquele que deu causa ao resultado, há nexo de causalidade entre a sua conduta e o resultado, responde pelo crime consumado. E os outros 2 que atiraram também não conseguiram matar, respondem por crime tentado. Então eu identifiquei quem deu causa ao resultado, este responde pelo crime consumado. Os outros 2 respondem pelo crime tentado. Essa é a autoria colateral certa. Se a autoria colateral for incerta, significa dizer que eu não consegui identificar quem deu causa ao resultado. Por isso ela é incerta. Eu sei que há 3 autores. Eu sei que a autoria é colateral porque não há vínculo subjetivo entre eles. Porque se houvesse vínculo subjetivo entre eles, meus caros, pouco importaria quem que deu causa ao resultado. Os 3 respondem juntos pelo crime consumado. Se os 3 policiais tivessem combinado entre eles, vamos matar o desgraçado Mévio,
Não me importa quem que conseguiu atingi-lo e, consequentemente, deu causa ao resultado. Os três contribuíram para a produção daquele resultado. A relevância causal das condutas, a vínculo subjetivo entre eles, pluralidade de agentes, unidade de ilícito, todos os requisitos do concurso de pessoas estão presentes no caso concreto. Todos responderiam pelo crime consumado. Agora, a autoria colateral pressupõe a inexistência de vínculo. Então não há vínculo subjetivo entre eles, não há unidade de desígnios, autoria colateral. Beleza, ok. Tá de boa. Só que eu não consigo saber quem que deu causa ao resultado. Na hora que foram periciar a vítima tinha 28 buracos no corpo, entre orifícios de entrada e orifícios de saída. Todos os policiais portavam o mesmo tipo de armamento, um revólver, marca Taurus, calibre 38, 6 ralhas, tudo igual. Mesmo armamento, mesma munição. Não houve a possibilidade de saber quem deu causa ao resultado. Qualquer um daqueles disparos poderia ter 3 na cabeça, 2 no peito, sei lá. A autoria passa a ser incerta. E se eu não consigo, na autoria colateral, identificar quem deu causa ao resultado, qual que seria a solução jurídica justa para essa hipótese? Todos respondem por crime tentado. Eu não tenho como identificar quem deu causa ao resultado. Se eu não tenho como identificar quem deu causa ao resultado, eu não posso imputar o resultado a ninguém. Se eu não posso imputar o resultado a ninguém, eu imputo tentativa a todos eles. Ok? Muito bem. Já que falamos aqui, todos respondem por tentativa, um responde por crime consumado, todos respondem por tentativa, pergunto a vocês, como funciona a punibilidade no caso de concurso de pessoas? Porque eu tenho aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas contribuindo para a produção do mesmo resultado. Eu posso ter alguns que são coautores, eu posso ter alguns que são partícipes. Como que fica a punição desses autores, partícipes, no caso de uma condenação criminal? Vamos estudar a punibilidade. Punibilidade no concurso de pessoas. E percebo que eu coloquei na tela para vocês que há 3 teorias diferentes nos ordenamentos jurídicos espalhados pelo mundo para tentar definir a forma pela qual o agente deverá ser punido no caso de concurso de pessoas. Existe uma teoria chamada monista, uma teoria chamada dualista e uma terceira teoria chamada teoria pluralista. Vamos explicar cada uma delas. Para a teoria monista, todos os concorrentes são responsabilizados da mesmíssima forma. Não importa seja eu autor, não importa seja eu partícipe, todos nós estaremos sujeitos às mesmas sanções penais. Quando eu digo mesmas sanções penais, são aquelas mesmas sanções penais previstas abstratamente no tipo penal. É claro que no momento da aplicação de pena, cada um provavelmente sairá com uma pena diferente, mesmo porque há uma série de circunstâncias que são pessoais, que interferem na aplicação de pena. Por exemplo, primariedade, reincidência. O reincidente tem pena maior que o primário. Isso está previsto no artigo 61 do Código Penal. Então eu tenho 2 autores. Obviamente que o reincidente vai ter uma pena maior que um que seja eventualmente primário. Mas isso é na aplicação da pena. Para a teoria monista, todos estão sujeitos à mesma pena abstratamente prevista no tipo penal. Então, por exemplo, eu tenho um autor e tenho um partícipe de um crime de homicídio simples, previsto no artigo 121 caput do Código Penal. Para a teoria monista, o autor está sujeito a uma pena de 6 a 20 anos. O partícipe está sujeito a uma pena de 6 a 20 anos. Porque os dois estão... como é que eu poderia dizer? Estão sujeitos mesmo, vamos usar essa mesma expressão, estão sujeitos às mesmas sanções penais pela prática do mesmo crime.
Por isso ela é monista. Ela trabalha com uma possibilidade apenas jurídica de imputação de responsabilidade penal, tanto a coautores como a partícipes. Já a teoria dualista, isso já podem até imaginar, pressupor qual que é a solução jurídica dela. Para a teoria dualista, há uma pena para os autores, ou coautores, como vocês preferirem, há uma pena para os partícipes. Por isso é dualista. Tem pena diferente para autor, tem pena diferente para partícipe. Então eu teria na legislação penal sanções penais previstas para aqueles que são os coautores, sanções penais previstas para aqueles que são eventualmente partícipes. Ou alguma regra genérica na parte geral, mandando a pena para o partícipe sempre será metade da pena do autor. Por exemplo, alguma regra assim. Eu não precisaria ter em todo tipo penal, pena de autor, pena de partícipe. Claro que não. Eu poderia ter na parte geral do código uma regra mandando reduzir pela metade a pena dos partícipes. Por exemplo, seria uma hipótese. De toda forma, eu teria uma pena para o autor e teria uma pena diferente para o partícipe. Para a teoria pluralista, cada um que concorre para a prática do crime estará sujeito à sua sanção penal. É como se eu tivesse uma imputação penal diferente para cada um que de alguma forma contribuísse, seja como autor, seja como partícipe, e cada um estaria sujeito a uma pena diferente da outra. Percebam que a teoria pluralista viaja na maionese, né? Eu teria que ter um regramento muito individualizado para que eu pudesse trabalhar de forma diferenciada para cada um daqueles que eventualmente concorressem para a prática do crime. O Código Penal brasileiro adotou uma dessas três teorias e a adotou no artigo 29 caput do nosso Código Penal. Vejam o 29 caput, está aí na tela para vocês. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Esse na medida de sua culpabilidade aqui no sinônimo de reprovabilidade. Era absolutamente desnecessária essa regra, essa parte da regra do artigo 29. É claro, eu tenho um princípio constitucional da individualização da pena. E é claro que eu daria a César o que é de César. Na aplicação de pena, eu vou responsabilizar individualmente cada qual de acordo com a sua parcela de responsabilidade na prática do crime. O que nos importa é a parte inicial desse dispositivo. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este crime cominadas. Qual teoria foi adotada expressamente pelo artigo 29 do Código Penal? Teoria monista. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este crime cominadas. Então eu tenho um homicídio, vamos imaginar, 121 caput. Quem, de qualquer modo, concorrer para a prática do homicídio, quem, de qualquer modo, como autor ou como partícipe. Então, quem, de qualquer modo, concorrer para a prática desse homicídio, incide nas penas a este homicídio previstas. A pena qual que é? 6 a 20 anos. Todos responderão pelo mesmo crime, consequentemente estarão sujeitos às mesmas penas de 6 a 20 anos, que serão individualizadas na medida da culpabilidade, da responsabilidade penal de cada um na prática daquele ilícito penal. Eu me lembro muito daquele caso do promotor de justiça que foi assassinado ali no bairro Santo Antônio, promotor Francisco Lins do Rego, por uma pessoa que era a dona de uma rede de postos de combustível chamada Rede Oeste. 3 pessoas participaram em termos genéricos, contribuíram para a produção do resultado. O mandante e executor, dono da Rede Oeste, um policial que foi contratado para a execução, pistoleiro, e um boy da empresa. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a estes cominadas. Era um homicídio qualificado, pena de 2 a 30 anos para os 3. Eu tenho um mandante e executor, eu tenho um pistoleiro e tenho um boy. Qual foi a participação do boy? Ele tinha que
monitorar, antes dos disparos de arma de fogo que levaram à morte daquele promotor de justiça, a função dele nessa empreitada criminosa, nesse concurso de pessoas, foi monitorar os passos do promotor de justiça. Ele sabia onde o promotor, buscar as informações de onde o promotor morava, de onde o promotor trabalhava. Ele vigiava a rotina do promotor na casa, o horário que ele saiu, o trajeto que ele utilizava para se deslocar para o trabalho, qual horário que ele saiu do trabalho, o horário o trajeto que ele utilizava para voltar para casa, para que os executores, os demais executores, pudessem executá-lo no melhor local, no melhor área possível. Mataram ele na esquina de Prudente Moraes ao meio-dia, mas a finalidade do boy era essa. Percebam que ele contribuiu de uma forma muito diferente daquele que planejou e contribuiu para a execução. O dono da Rede Oeste estava pilotando a moto, o militar na garupa, pareou com o carro do promotor de justiça e descarregou a arma de fogo. Percebam que a contribuição do boy é muito diferente da contribuição daquele que puxou o gatilho e daquele que coordenou toda a empreitada criminosa e que pilotava a moto. Mas todos estavam sujeitos à mesma pena, de 12 a 30 anos. No final do julgamento, o mandante e executor saiu com uma pena de quase 28. Matar promotor de justiça é o crime mais grave que existe no Código Penal brasileiro. O que puxou o gatilho pegou uma pena de 24, 25 anos. E o boy pegou uma pena de 18 anos, até alta, para o tipo de conduta que ele teve, de contribuição, né, que ele prestou para a produção do resultado. 27, 24 e 18. Mas tudo dentro daqueles limites estabelecidos pelo tipo penal de 12 a 30 anos. Por quê? Porque o Código Penal adotou a teoria monista que está prevista no artigo 29. Essa teoria monista ela é mitigada pelos 2 parágrafos do artigo 29. Vejam aqui na tela. Se a participação for de menor importância, como o caso deste boy, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Então eu aplico a pena. No semestre que vem vocês vão aprender a aplicar a pena com riqueza de detalhes. Vocês vão ficar craques em aplicação de pena. Vai chegar numa fase, que é uma terceira fase do cálculo da pena. O cálculo da pena ele é realizado por meio de um critério trifásico. Vocês vão se lembrar disso no semestre que vem. O juiz reduz a pena de 1/6 a 1/3. Por quê? Porque a participação é de menor importância. Eu dei um exemplo ontem daquele fato que aconteceu aqui no Vale do Sereno, muitos anos atrás, em que um policial ele ficou vigiando a estrada. Dei o exemplo de eu vigiando a porta enquanto o Bruno Bini matava um aluno dentro de sala de aula. Existem hipóteses em que há o concurso de pessoas e que a contribuição é de menor importância. Quando o parágrafo primeiro fala se a participação for de menor importância, ele não está restringindo essa hipótese ao partícipe, não. Se puder, inclusive, puxar essa observaçãozinha aí no código de vocês, isso aqui não está restrito ao partícipe. Quando o código fala em participação, ele está falando de contribuição para a produção do resultado. Essa hipótese de diminuição de pena do parágrafo primeiro pode ser aplicada tanto para um coautor como para um partícipe, desde que a contribuição dele para a produção do resultado for pequena quando comparada com a contribuição dos demais concorrentes para a produção deste mesmo resultado. E aqui no parágrafo 2º eu rompo o concurso de pessoas. Eu não rompo a teoria monista. Muitos falam, mitiga a teoria monista. Na aplicação de penas, sim. Eu vou aplicar 2 penas diferentes. Mas na verdade eu estou rompendo o concurso de pessoas. Olhem só, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, será aplicada a pena deste. Por que eu estou dizendo para vocês que eu estou rompendo com o concurso de pessoas? Porque eu quebro o vínculo subjetivo entre eles. Um quis participar de um crime, outro quis participar de outro. Qual que é o acordo de vontade deles para praticar o mesmo crime, que é requisito do concurso de pessoas? Então, na verdade, o parágrafo 2º ele quebra o concurso de pessoas. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Eu e Bruno Bini combinamos furtar uma loja de conveniências. Aproveitando esse período de isolamento social, os postos de gasolina ficando mais desertos, lá pelas 11 horas da noite não tem uma alma viva na rua,
Aí eu combinei com o Bruno que neste horário nós entraríamos numa loja conveniência, num posto aqui pertinho de casa, para subtrair algumas coisas. Qual que foi o combinado? Bruno Bini ia passar uma lábia no caixa, enquanto eu, com esse corpanzil todo, com uma bela de uma jaqueta, eu ia pegar o que eu pudesse, enfiar na jaqueta e pernas para que te quero. Na hora que o Bruno percebesse que eu saía, ele daria um jeito de se desvencilhar do caixa e correria atrás. Esse era o combinado, simples assim. Nada demais. Iniciamos a execução do crime de furto. Crime de furto, artigo 155, caput do Código. Vamos lá, no Código Penal. Não, é o 155 caput. Está aqui por outro motivo. É o Código do artigo 30. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Durante a execução do crime de furto, o caixa do supermercado percebeu a minha movimentação e fez menção de levar as mãos a um alarme que ficava embaixo do balcão. Bruno Bini, muito sagaz, percebeu o movimento do cidadão, sacou uma arma de fogo, Bini é violento, sacou uma arma de fogo que portava, só que eu que estava lá subtraindo as coisas não sabia que o Bruno portava arma de fogo. Botou na cabeça do caixa. Falou, fique quietinho, senão eu te mando pro inferno. No momento em que Bruno sacou a arma de fogo, o crime deixou de ser de furto e passou a ser de roubo. Olha o 157, está aí na tela para vocês. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Então, grave ameaça, botei a arma na cabeça. Apenas deixa de ser de 1 a 4 do furto e passa a ser de 4 a 10 anos. Só que eu não sabia que o Bruno estava armado. Eu não vi que o Bruno estava usando a arma de fogo. Eu terminei a subtração das coisas e saí correndo como combinado. Bruno sai correndo atrás, guarda a arma de fogo e tudo mais. Polícia mão na gente, no meio do caminho. Não é que mão na gente, Bruno está com a arma de fogo. Roubo. Só, poxa, mas eu quis participar de um crime de menor importância. O combinado com o Bini foi um crime de menor importância. Tem testemunha que viu o nosso combinado. O Bruno Bini confirmou em juízo. O que o Código Penal dispõe neste caso? Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deixa. O que ele está dizendo? Não há concurso de pessoas a partir do momento em que o Bruno saca a arma de fogo. Houve concurso de pessoas até o momento em que o Bruno sacou a arma de fogo. Depois esse concurso de pessoas se desfez. Eu respondo pelo crime de furto praticado em concurso de pessoas. A pena vai ser maior por causa do concurso de pessoas. E o Bruno Bini responde pelo crime de roubo. É isso que está previsto no parágrafo 2º. Bem justo, inclusive, a regra. Só que olha que interessante. Essa pena será aumentada da metade até a metade. Então eu pego a pena do furto e aumento até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. E eu não sabia que o Bruno estava armado. Mas eu podia desconfiar. Sabe por quê? Porque o Bini, como eu disse para vocês, ele é violento. O Bini é muito violento. Olha para a cara do Bini. Ele exala a violência. E por isso, ele anda sempre armado. Toda hora que você olha para o Bini na rua, está com a arma de fogo enfiada na cintura. Por que ele não estaria armado aquele dia? Eu não combinei roubo com ele, eu não combinei arma com ele. Mas eu poderia prever que ele poderia estar armado. E estando armado, o resultado seria mais grave. Ele usaria mais cedo ou mais tarde essa arma de fogo, ou pelo menos poderia usar a arma de fogo. Então esse resultado mais grave me era previsível pelo conhecimento que eu tinha sobre a índole violenta da pessoa. A índole violenta do professor Bruno Bini. Então, eu continuo com o concurso de pessoas rompido. Eu respondo pelo furto, Bruno Bini responde pelo roubo. Mas a pena do furto poderá ser aumentada até a metade, se ficar provado que era previsível que eu soubesse que Bruno Bini estaria armado naquele momento. Ok? Então o Código Penal, para definir a punibilidade do concurso de pessoas, adotou a teoria monista. Coautores e partícipes estão sujeitos às mesmas penas previstas no mesmo tipo penal, mas os parágrafos 1º e 2º dão uma mitigada na regra. No parágrafo 1º, reduzindo a pena para participação de menor importância, no parágrafo 2º, rompendo o concurso de pessoas e prevendo penas distintas
para cada um dos concorrentes. Se eu entender que não houve rompimento com o concurso de pessoas, o parágrafo segundo abandona a teoria monista e adota a teoria dualista. Mas eu prefiro trabalhar com o rompimento com o concurso de pessoas porque não há mais acordo de vontades entre um agente e outro a partir do momento que um outro passa a praticar o crime mais grave. Ok? Muito bem, falta uma última regrinha para nós encerrarmos o nosso semestre letivo. O artigo 31, nós já falamos sobre ele. Falta só o artigo 30 do Código Penal. E aí fechamos do artigo 13 ao artigo 31. Na verdade, fechamos do artigo 1º até o artigo 31 do nosso Código Penal. O artigo 30 traz uma regra super bacana. Coloquei aí como título incomunicabilidade, ou, se preferir, comunicabilidade de circunstâncias de caráter pessoal. Isso, obviamente, dentro do concurso de pessoas. Viu, os caras? Nós estamos ainda dentro da temática concurso de pessoas. O artigo 30 só se aplica para hipóteses em que há concurso de pessoas. Com autoria ou participação. Uma coisa que vocês perceberam é que para que haja participação tem que ter autoria. Eu não cheguei a mencionar isso, mas isso é uma conclusão muito óbvia. Não existe participação sem que haja autoria. Eu não posso ter só partícipes. Eu tenho que ter pelo menos um autor. Eu posso ter só autores ou coautores, sem partícipes, mas eu não posso ter só partícipes. Então essa regra aqui se aplica para os concorrentes, sejam eles coautores, sejam eles coautores e partícipes, que eventualmente tenham contribuído para a produção de um resultado. Vamos ver qual é a regrinha. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Compreenderam? Olhem de novo. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Eventualmente, a norma penal ela trará circunstâncias que são de caráter pessoal do agente. O que o Código está dizendo é, se há uma circunstância de caráter pessoal que de alguma forma interfere na punibilidade do agente, essa circunstância ela não se comunica aos demais concorrentes, sejam eles coautores ou partícipes. Imagine que eu seja primário e um outro seja reincidente. A minha primariedade é uma condição de caráter pessoal. Assim como a reincidência do outro também é uma condição de caráter pessoal dele. Foi ele que reincidiu. Foi ele que praticou novos crimes após ser condenado por sentença penal transitada em julgado. É a regrinha que está lá no artigo 63 do Código Penal. Nem a minha primariedade... Nós dois cometemos juntos o crime. Bruno Bini é reincidente. Eu sou primário. Nem a minha primariedade se comunica ao Bruno, nem a reincidência do Bruno se comunica a mim. É isso que está dizendo o artigo 30, uma coisa que me parece até relativamente óbvia. Só que há uma exceção, e essa exceção é extremamente importante. Salvo quando essa circunstância for elementar do crime. O que é ser elementar do crime? É ser elemento típico. Isso está previsto no tipo penal. Opa! Como assim? Vamos para alguns exemplos. Eu vou trazer primeiro um exemplo de incomunicabilidade, depois eu trago um exemplo de comunicabilidade. A tela estava aqui nos crimes contra o patrimônio por uma razão. Vejam só, no título 2 da parte especial do Código, eu tenho os crimes contra o patrimônio. Crimes contra o patrimônio tem como bem jurídico tutelado, bem jurídico protegido, o patrimônio das pessoas. Os crimes contra o patrimônio vão do 155 até o 183 do Código Penal. Começa com furto, passa pelo roubo, passa pela extorsão, pelo estelionato, extorsão mediante sequestro, dano e por aí vai. Lá no artigo 181, é uma regrinha que vocês vão estudar no semestre que vem, quando vocês estudarem pena, estudarem punibilidade, e depois vão estudar de novo quando estudarem os crimes contra o patrimônio. Tem uma regrinha no artigo 181 que vai deixar alguns de vocês de queixo caído. Vão falar assim, não, é verdade. Artigo 181, olha lá na tela.
É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, então, crimes contra o patrimônio, em prejuízo do cônjuge, se for na linguagem, no dialeto do nosso ex-ministro da Justiça, do cônjuge na constância da sociedade conjugal, de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, civil ou natural. Esqueça essa parte final, o Código ele é anterior à Constituição. Ok? A Constituição ela não faz mais essa distinção entre filho. Filho é filho. Então, tire esse legítimo ou ilegítimo, civil ou natural, isso não existe mais, graças a Deus, na legislação brasileira. De ascendente ou descendente. Claro que há exceções. 183 fala, não se aplica o disposto nos 2 artigos anteriores se o crime é de roubo ou extorsão ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Ao estranho que participa do crime, é aí que eu quero chegar, se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Então você vai para todos os crimes contra o patrimônio e exclui aqueles que têm violência ou grave ameaça como elementos típicos, como é o caso do roubo que eu acabei de mostrar para vocês. Mas para todos os demais, furto de coisa comum, estelionato, dano, porque no dano a violência é contra a coisa, não é contra a pessoa. Se o crime for praticado contra cônjuge na constância do casamento, sociedade conjugal aqui é muito específica, a lei penal tem que ser interpretada de forma restritiva. Aqui é casamento mesmo. Ascendente ou descendente, a pessoa não será punida. Eu conto muito o caso da minha bisavó. A família da minha bisavó era dona de toda a Florestal. Eu não sei se vocês conhecem Florestal. Já ouviram falar de Pará de Minas? Pois é, Pará de Minas está na grande Florestal. Uma cidadezinha a uns 65 quilômetros de distância daqui de Belo Horizonte, cidade natal do meu pai. Fica perto de Pará de Minas, a comarca, inclusive a comarca de Pará de Minas. Até há uns 10 anos atrás, todo mundo que nascesse em Florestal, ou que residia em Florestal, era parente de papai. Mas havia uma escola técnica lá que se transformou em campus da Universidade Federal de Viçosa. Então ela virou uma cidade universitária. E como cidade universitária, ela cresceu e ao crescer, ela passou a incorporar todos os problemas próprios de uma cidade universitária. Tráfico, roubo, estupro, tudo na cidadezinha que tinha 5 mil habitantes, incluindo zona rural. Muito bem, estava dizendo que minha bisavó era dona daquilo tudo. De Florestal até Pará de Minas, praticamente tudo era dela. Já ouviram falar daquele hotel fazenda Boa Esperança? Pois é, era a sede da fazenda da vovó. Papai nasceu lá, no meio do mato. Não deu tempo de chegar até a sede da fazenda, a vovó pariu o papai no meio do mato. Pois é, vovô, marido da vovó, genro da minha bisavó, enquanto havia patrimônio, ele ficou casado com a vovó. E ele, por meio de crimes contra o patrimônio, principalmente estelionato, tinha uma falsificação de assinaturas, falsificação de documentos, como meio para a prática do crime contra o patrimônio. Ele dilapidou todo o patrimônio da vovó. Quando ele acabou de dilapidar o patrimônio da vovó, pé na bunda da vovó, e deixou a vovó com os filhos todos pequeninos. Papai tinha 9 anos de idade. Com 9 anos de idade, papai veio para Belo Horizonte para trabalhar aqui na feira dos produtores, na barraca de um tio meu, para poder mandar alimento para a vovó, porque ela não tinha como sobreviver. O vovô cometeu vários crimes contra o patrimônio. Ele foi punido, ou poderia ser punido por qualquer um deles? Não. Por quê? Porque ele possui aquilo que está previsto no artigo 81. Anote aí, eu devia ter colocado para vocês. Isso é chamado escusa absolutória. Escusa absolutória. Ele possuía uma escusa absolutória. Prevista no artigo 181. Ele era casado com a vovó. E por ser casado com a vovó, ele está, como diz o artigo 81, isento de pena. Ele poderia ser punido. Ok? Isso acontece também para ascendente ou descendente. Vamos pensar num exemplo. Tício, querendo financiar a sua noitada, ele decide subtrair determinada quantidade de dinheiro da carteira do pai, não idoso, porque há uma exceção no 183 para os maiores de 60 anos. Maiores de 60 anos, nos termos da Lei 10.741, que é o Estatuto do Idoso, seriam considerados idosos.
aqui no Brasil. O pai dele com 45 anos de idade, 50 anos de idade. Então ele decidiu subtrair, furto, determinada quantidade de dinheiro da carteira do pai. Para tanto, ele contou com a operosa contribuição do amigo Mévio. Enquanto Mévio distraiu o pai, Tício foi sorrateiramente até a carteira, tirou lá R$ 300 e caiu no cerrado com o amigo. E os dois juntos beberam e comeram os R$ 300. Pergunto a vocês, Tício e Mévio cometeram em concurso de pessoas o crime de furto? Cometeram. É até um furto qualificado pelo abuso de confiança, o abuso de confiança do pai. Ok. Tício será punido? Não. Porque Tício possui a escusa absolutória do artigo 181 do Código Penal. Mévio será punido? Aí vocês têm que fazer uma análise do artigo 30 do Código Penal. Ser filho do pai é uma condição de caráter pessoal? Claro. Essa condição de caráter pessoal se comunica de Tício para Mévio, porque se comunicar, Mévio tem a mesma proteção prevista no artigo 181. Mévio também não poderia ser punido. Aí o que vem e diz o artigo 30? Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Essa é a regra geral. Salvo quando elementares do crime. Opa! Então, para saber se a circunstância de ser filho do pai de Tício se comunica para o amigo Mévio, eu tenho que verificar se essa circunstância é elementar típica. De qual crime? Do crime que eles cometeram. O crime que eles cometeram foi o crime do artigo 155 do Código. Furto. Olhem para a tela, olhem para o furto. Verifiquem se no crime de furto há alguma menção em ser o agente filho do pai. Ser o agente filho da vítima. Tá aí no tipo penal. Subtrair do próprio pai para si ou para outro e coisa ali é móvel? Não está. Ser filho do pai, neste caso, não é elementar típica. Se não é elementar típica, qual que é a regra do artigo 30? As circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam. Então, por ser filho, eu serei beneficiado pelo artigo 181 e não serei punido. Essa circunstância, por não ser elementar do tipo penal do artigo 155, não se comunica aos concorrentes. Quem que é o concorrente? Mévio. Isso significa dizer que Mévio será punido. Sozinho, por ter praticado um crime de furto em concurso de pessoas. Então, Tício não é punível, Mévio será punido. Olha que bacana. Querem um outro exemplo de circunstância que não se comunica? Para vocês ficarem bem espertos, dê uma olhadinha no artigo 348 do Código Penal. Lembrei dele aqui agora. Vamos para... Estamos quase chegando. O que do 348 traz um tipo penal chamado favorecimento pessoal. Aqui, ó, achei. Favorecimento pessoal. O que o 348 prevê? Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada a pena de reclusão. O que está dizendo o artigo 348? Aquele que dá ajuda a quem esteja tentando fugir da autoridade pública comete um crime do artigo 348. Se bater na porta da sua casa um amigo foragido da Nelson Hungria e te pedir guarida, te pedir proteção, Rodrigo, me esconda, a polícia está atrás de mim. Acabei de fugir da penitenciária. Rodrigo, me esconda, acabei de cometer um crime, estou fugindo da polícia. E se você der proteção a essa pessoa, você não concorreu para a parte do crime dela, mas você comete o crime de favorecimento pessoal do artigo 348, cuja pena é pequenininha, mas é crime. Pena de detenção de 1 a 6 meses e multa. Seria justo nós exigirmos de uma mãe que ela não desse proteção a um filho, o avô para o neto, um filho para um pai, um cônjuge para outro, um irmão para o irmão? Não seria justo. O que está previsto no parágrafo 2º?
Olha o parágrafo 2º aí na tela. Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, aqui entra o irmão, que não está lá no 181, fica isento de pena. Ok? Então, se aquela pessoa que bateu na porta da sua casa, Rodrigo, me dá guarida, por favor, estou fugindo da polícia, for seu irmão, você pode dar proteção tranquilamente. Se for seu filho, dê proteção tranquilamente. Porque você não comete. Você comete, mas não será punido pelo crime do artigo 348. A sentença vai ser absolutória no final do processo. Se houver processo, a sentença será absolutória. Então, pode dar proteção. Beleza? Meninas, vocês estão em casa, tranquilas, em período de isolamento social, curtindo como nunca o casamento. Quando bate na porta da sua casa, desesperado, o seu cunhadinho, foragido da Nelson Hungria. Aí o seu cunhadinho pede proteção ao seu marido. Meu irmão, pelo amor de Deus, me esconda. O seu marido esconde o irmão dentro da sua casa. Você contribui para o crime do artigo 348. Vai lá, põe a roupa de cama limpinha na cama em que seu cunhadinho vai dormir, prepara uma sopinha para ele, serve a sopinha com uma boa taça de vinho tinto, né? Ajuda o marido a preparar o banhinho do cunhadinho, dá todo aquele apoio necessário para que seu cunhado fique bem na sua casa. Você e seu marido cometeram em concurso de pessoas o crime do artigo 348 do Código. Nós vamos só analisar se você foi uma mera cúmplice ou se foi coautora do crime. Mas em concurso de pessoas, você cometeu o crime do artigo 348. O seu marido, por ser irmão do foragido, não será punido. Ele possui escusa absolutória. O 348, parágrafo 2º, traz uma hipótese semelhante à do artigo 181. Vocês vão estudar no semestre que vem como condição subjetiva de punibilidade. É uma escusa absolutória. Só tem esses dois exemplos, viu, gente, na legislação penal brasileira. É só o 181 e o 348, parágrafo 2º. Não vai ter em nenhum outro canto. O seu marido possui escusa absolutória. Ou seja, ele não será punido. E você? Condenada criminalmente. Então, se você der a proteção ao seu cunhado, duas coisas irão acontecer. Você será condenada e o seu casamento irá para o espaço. Dará divórcio. Condenação e divórcio. Combinado? Por quê? Porque essa condição de caráter pessoal do seu marido, ser irmão do foragido, não é elementar típica. Olha lá o 348 caput. Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública, autor de crime. Não está falando assim que irmão autor de crime, pai autor de crime, mãe autor de crime. Não está no tipo penal. E se não está no tipo penal, qual que é a regra do artigo 30 do Código? Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Então, seu marido está isento de pena. Ele possui a escusa absolutória. Você será sozinha condenada criminalmente pelo crime do artigo 348 do Código. Ok? Se for dar briga, divorcie antes. Entendeu? Bateu o cunhado, irmão, eu vou colocar para dentro, então eu estou indo embora agora. Essa é a solução. Já que vai dar divórcio mesmo, pelo menos que dê divórcio sem condenação criminal. Ok? Fica a dica. E acontece mais do que vocês imaginam. Muito bem. Vamos por um outro exemplo. Vamos lá no artigo 312. Deixei ele separadinho aqui. Vejam só, o artigo 312 é o primeiro e um dos mais graves crimes previsto no título 9º da parte especial dos crimes contra a administração pública. Do primeiro capítulo, nós temos crimes que são próprios dos servidores públicos. Olhem aí na tela. Dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Então, do 312 até o 326, nós temos crimes que são praticados exclusivamente por funcionários públicos. Olha o peculato, que é o do 312, o primeiro que está aqui na tela de vocês. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviar em proveito próprio ou alheio. É crime que não acontece aqui no Brasil. Esse crime costuma acontecer na Bélgica, na Suécia, na Suíça, na Noruega, mas essas coisas não acontecem
nesse Brasilzão de meu Deus. Então é crime que só pode ser praticado por funcionário público, está previsto no tipo penal. Eu, Rodrigo, sozinho, eu sou particular, eu não sou servidor público, jamais poderia praticar um crime do artigo 312 sozinho. Mas eu posso praticar o crime do artigo 312 em concurso de pessoas? Pergunto a vocês, ser servidor público é uma condição de caráter pessoal? Claro que é. Se eu sou concursado, eu fiz um concurso público de provas ou provas e títulos, fui aprovado, fui empossado, entrei em efetivo exercício. Se a cargo de nomeação livre de exoneração, eu fui nomeado, fui empossado, entrei em efetivo exercício, eu pulei a nomeação do outro, passo no concurso, sou nomeado, sou empossado e entro em efetivo exercício. Se é livre nomeação, sou nomeado, sou empossado e entro em efetivo exercício. É uma condição de caráter pessoal. Imagine que Tício, servidor público, apropria-se de determinado dinheiro público que tem em razão do cargo, contando com a operosa contribuição de médio, mero particular. Os dois cometeram o crime de peculato em concurso de pessoas? Como que médio, que é particular, pode cometer um crime em que está previsto no capítulo dos crimes praticados por funcionário público, em que o tipo penal tem expressamente previsto apropriar-se ao funcionário público por força da regra do artigo 30. O que está previsto no artigo 30 do Código? Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Pergunto a vocês, ser servidor público é elementar do crime do artigo 312? Está previsto no tipo penal? Apropriar-se ao funcionário público. Olha aqui a condição de caráter pessoal expressamente prevista, está aí na tela, lá em cima. Expressamente prevista no tipo penal. Se a condição de funcionário público está expressamente prevista no tipo penal, pela regra do artigo 30, ela se comunica a outros coautores ou partícipes do crime, que não sejam funcionários públicos. Então, para tristeza do particular, ele também comete peculato. E tristeza por quê? Olha a pena, 2 a 12 anos. Se o crime fosse de apropriação indébita, a pena era de 1 a 4 anos. Se fosse crime de furto, a pena era de 1 a 4 anos. Por ser dinheiro que ele teve posse em razão da função pública, a pena sai de 1 a 4 e vem para 2 a 12 anos. A pena é muito maior. E o particular vai nessa. Vocês nunca se questionaram por que Marcos Valério, publicitário, nunca foi servidor público na vida? Foi condenado por peculato, advocacia administrativa, prevaricação, corrupção passiva, que são crimes próprios de servidores públicos? Lá no processo do mensalão, por que ele particular foi condenado pelo crime de peculato? Por força da regra do artigo 30. Porque ele cometeu em concurso de pessoas crime juntamente com servidores públicos. E a condição de caráter pessoal do servidor público se transferiu ao Marcos Valério. E ele respondeu como se servidor público fosse. Pegou aquela peninha de 42 anos de prisão. Ok? Então, Tício, servidor público, comete o crime de peculato, contando com a intensa contribuição de seu amigo particular, publicitário, Marcos Valério. Não, Marcos Valério não, né? Mévio. Mévio contribuiu, particular contribuiu para que Tício cometesse o crime de peculato. Mévio também cometeu crime de peculato. Como? Eu não consigo aplicar o 312 direto para ele. Eu tenho que aplicar o 312 utilizando-me para tanto da regra da parte geral do Código, contida no artigo 30. Então, na hora que eu oferecer uma denúncia contra ele, eu ofereço no artigo 312, combinado com o artigo 30 do nosso Código Penal. Eu tenho que comunicar a circunstância de caráter pessoal para que ele possa também responder pelo crime de peculato. Lindo, né? Esse dispositivo. E com esse dispositivo, nós encerramos finalmente o nosso conteúdo programático. Nós encerramos
finalmente o nosso semestre letivo. Eu sei que foi um semestre intenso, apesar da distância, da nossa distância física. Eu reforço aquilo que eu disse lá no inicinho do semestre. A teoria do crime não é fácil. A teoria do crime talvez seja uma das matérias mais difíceis que vocês vão enfrentar em todo o curso de Direito. Eu espero de coração que eu tenha conseguido, por meio dessas aulas remotas, passar o conteúdo para vocês. Eu não pretendo tirar essas aulas que estão postadas no YouTube. Então, a todo tempo vocês poderão voltar a elas, assistir essas aulas. Se amanhã eu deixar no privado, questão de exposição de direito de imagem, mais do que isso, porque se por um acaso, porque nós não sabemos o que vai acontecer com este país nas próximas semanas, no próximo mês, nós não sabemos quais serão as posturas do poder público, nós não saberemos quais serão as decisões tomadas pelos órgãos que são responsáveis pela saúde pública neste país. Então nós não temos como antecipar para vocês que nós estaremos dentro de sala de aula no dia 3 de agosto. Isso não está nas nossas mãos. O que nós estamos fazendo é um planejamento muito bem feito, contemplando todas as hipóteses possíveis. Hipóteses de retorno total, hipóteses de retorno parcial, porque de repente a sala de aula poderá ser aberta, mas com um número limitado de alunos. Muitos alunos talvez tenham medo de voltar, estejam ainda em um grupo de risco. Então nós vamos ter que ter aulas presenciais e aulas remotas. Nós temos que disponibilizar as aulas presenciais no meio remoto, é uma possibilidade, não sabemos. Ou podemos continuar no sistema totalmente remoto. A decisão não é da Universidade de Fomento, como não é de nenhuma instituição de ensino, seja pública, seja privada, dentro do território nacional, dentro do território mineiro, dentro de Belo Horizonte. Nós vamos depender efetivamente daquilo que o poder público decidir. Então, eu não sei se eu tenho que postar novas aulas no semestre que vem. Então, se eu tiver que postar novas aulas no semestre que vem, talvez eu tenha que tirar essas aulas para ir postando as novas aulas. Mas, de outra forma, as novas aulas eu vou deixar públicas para que vocês possam a qualquer tempo acessá-las. Ou eu crio algum arquivo, né, de aulas antigas, aulas novas, eu não sei, eu tenho que aprender um pouco a mexer com o YouTube também, porque isso tudo foi uma grande novidade para mim. Mas o que eu quero dizer é que quando vocês começarem o Direito Penal 2, espero que comece com uma base sólida. Porque se vocês tiverem essa base sólida do Direito Penal 1, não só o Direito Penal 2, como 3, como 4, como 5, será muito mais fácil para vocês, vocês vão tirar direito, vocês vão ver a importância que tem a parte geral no estudo do direito penal na vida de vocês, na vida profissional, na vida acadêmica de vocês. E para isso, eu sempre estarei à disposição. Vamos encerrar esse semestre com aquele apertinho no coração de que não tivemos a oportunidade de conviver mais intensamente no nosso dia a dia, de podermos trocar as ideias diretamente, de não podermos agora trocar um abraço afetuoso de dever cumprido, né, de encerramento do semestre. Mas eu quero que uma parte daquilo que foi ensinado siga com vocês para o resto da vida de vocês. E por isso, para que vocês tenham efetivamente essa sólida formação, nunca deixem de me procurar. O fato de ter passado esse semestre, de vocês começarem o próximo semestre com novos professores, não significa dizer que eu não terei o maior prazer em continuar ajudando vocês naquilo que for preciso. Hoje, com muita alegria, recebi um convite de um aluno dessa turma, para, assim que retornarmos, porque se vocês observarem, na própria área do aluno tem informação sobre pesquisa, os projetos de pesquisa, os programas de pesquisa. Nós temos um programa chamado PROPIC, ele está suspenso até que a gente retorne para as aulas presenciais. Então, assim que nós retornarmos para as aulas presenciais e que o PROPIC for retomado, há uma proposta para nós criarmos um grupo de pesquisa, realizarmos um projeto de pesquisa, vamos realizar um projeto de pesquisa bem bacana. Enfim, estarei sempre à disposição de vocês, nunca deixarei de ser professor de vocês, mesmo depois que vocês estiverem formados
Não deixem de buscar informação, auxílio. Nós não sabemos tudo, mas naquilo que soubermos, teremos o maior prazer em ajudar vocês. Foi um grande prazer poder lecionar para essa turma. No mês e meio em que eu tive contato semanal com vocês presencialmente, eu pude perceber que nós temos ali a fagulha, né? A faísca de brilhantes futuros profissionais do direito. Tenho certeza de que vocês serão aquilo que quiserem ser lá na sua vida profissional. Basta que vocês tenham força de vontade. Vocês estão, e isso é sem falsa modéstia, eu sou avaliador do MEC há muitos anos. Já tive a oportunidade de rodar esse Brasil inteiro avaliando cursos de direito. Eu posso assegurar para vocês que vocês estão num dos melhores cursos de direito que nós temos no Brasil. E eu digo isso com base nos nossos números. Na última edição do Guia do Estudante, nós tivemos 21 cursos de direito, 5 estrelas no país. Quase todos. 21. Nós temos quase 1.800 cursos de direito já no Brasil. 21 apenas tiraram 5 estrelas. Sendo que quase todos foram cursos de direito de universidades públicas, universidades federais, além da USP e da Unicamp, que são universidades estaduais. A Universidade FUMEC, o nosso curso de direito estava entre os cursos 5 estrelas. Nós somos um dos poucos cursos do Brasil que temos nota 4 no MEC, nota 5 só um no Brasil. Dos 1.800, nós temos poucos nota 4. O curso de direito da FUMEC é a nota 4. Então não é só para a percepção que eu tenho como avaliador, mas a percepção que o mercado tem da gente é de que nós somos realmente um dos melhores. E isso está à disposição de vocês. Então usem e abusem da Universidade FUMEC. Há muita coisa bacana à disposição. Projetos de pesquisa, projetos de extensão. Nós somos uma universidade, nós não somos uma faculdade isolada, nós não somos centro universitário. O que significa dizer que nós estamos plantados em cima de um tripé formado por ensino, pesquisa e extensão, o que não é obrigatório nas faculdades, o que não é obrigatório nos centros universitários. Nos universitários até há, mas com certos limites muito menores do que das universidades. Nós temos professores extremamente capacitados, extremamente titulados, disponíveis para trabalhar ao lado de vocês em projetos muito bacanas. Projetos que vão agregar conteúdo, que vão agregar conhecimento, que já vão começar a formar um currículo de vocês que será indispensável para o futuro profissional. Entendam que se vocês pretendem amanhã serem juízes de direito, serem promotores de justiça, delegados de polícia, grandes advogados, que vocês serão, o concurso de vocês ou a vida profissional de vocês começou no semestre passado. Não achem que, deixa para eu resolver minha vida lá no 8º, no 9º, 10º, 11º, 12º, 15º período. Não. O futuro de vocês começou no semestre passado. Então, aproveitem, seja presencialmente, seja pelo ensino remoto, tudo aquilo que a Universidade FUMEC disponibilizará para vocês, que será muita coisa bacana, muita coisa extremamente construtiva. Então, deixo aqui o meu fraterno abraço. Muito obrigado mesmo. Podem ter certeza que nós, professores, aprendemos mais com vocês do que vocês aprendem com a gente. E eu aprendi muito com vocês ao longo desse semestre. Fiquem com Deus, tenham muito sucesso, façam excelentes provas na semana que vem. Eu ainda vou lançar as notas da segunda avaliação nessa semana, disponibilizei para vocês a matriz que eu utilizei para a correção. Na outra semana, então na semana que vem nós não temos aula, temos só a nossa prova. Na outra semana, na segunda-feira, eu aplico o segundo chamado. Na terça-feira eu me encontro numa aula síncrona com vocês para que a gente possa repassar aquilo que aconteceu na segunda e na terceira avaliação, na eventual segundo chamado, enfim, para que a gente possa efetivamente fechar esse semestre letivo. Ok, meus queridos? Muito obrigado. Se Deus quiser, já nesse próximo semestre, nos encontraremos nos corredores da FUMEC. Ok? Um grande beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima.